Boa noite, Lu. 2026, Brasil virando Venezuela, hein? O governo atual vai dar golpe para ficar no poder. Fernando de Caxias do Sul. Boa noite, professor Mr. M da Pampa. Mr. M. Sempre na escuta da aula, mas sem palavras para comentários diante de tantas notícias ruins nesse país, hein, Luiz? Excelente semana para todos. Abraço, Renato de Esteio. A cidade de Esteio chegando em peso também aqui na Rádio Pampa. Faltando 3 minutos para as 9 horas, 3 para as 9. Bom, hoje nós temos uma estreia aqui, né, no programa Pampa News. A nossa grande ágora que nós sempre conversamos aqui, seja você de direita, de esquerda, de centro, de trás, de cima, de baixo. Não interessa a sua posição política, filosófica, religiosa, você tem voz aqui nas noites da Rádio Pampa no programa Pampa News, né? Diferentemente do que diz nosso presidente, aqui a democracia ela não é relativa, ela é real. Você participa conosco aqui através do 992-366315. E hoje chegando aqui para brilhantar. Eu sempre digo, um camisa 10, aí tem outro camisa 10, agora mais um camisa 10. É que nem a Copa de 70, né? Era cheio de estrelas aqui. Thiago Albrecht chegando aqui dos microfones do Pampa News às noites, nas nossas noites aqui para brilhantar. Como não poderia deixar de ser, mais uma estrela aqui chegando. Muita satisfação aqui para receber o amigo querido, mais um integrante do Atualidades Pampa aqui brilhantando conosco. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Grande Luiz Cortez, muito obrigado por me receber aqui. É um retorno, na verdade. Sim. Né? Aqui a nossa Rádio Pampa 97,5 FM, também nos aplicativos. É emocionante, porque eu ocupei esse microfone exatamente onde eu estou sentado aqui durante muito tempo. Também com o nosso saudoso Dudu, que operava as picapes, Nando Doni, Gustavo Vitorino, Rafael Marconi, enfim, todo um time de especialistas. E a partir de hoje, então, voltando a trazer as minhas análises e opiniões nesse momento aqui na Rádio Pampa. Estou aos teus auspícios aí. Se quiser falar de sudário, quiser falar de economia, de tudo. De tudo um pouco. É, isso aí. Bom, nós estamos aí agora há pouco aqui, uma das notícias que trouxemos agora há pouco foi o porquê da escolha de Hugo Motta, já que nós temos aqui a mãe, a Ilana, chegou a ser presa, né? Foi solta em 2021, a avó investigada, Francisca Motta, o Renê, até o padrasto do Hugo Motta, o Nabor Vanderlei, na cidade de Patos também está por investigado. Há quem diga, o próprio Flávio Pereira, que participou com a gente agora há pouco aqui também, dizendo que existe uma chantagem. Existe isso? Será que existe isso na política? Não posso crer, né? Thiago Albrecht, o que acha desse aí, meu amigo? É mais assim frustrante ainda, viu, Lui? Porque nós tínhamos o deputado federal Marcel Van Hatten, que é gaúcho, né, aqui nosso do Rio Grande do Sul, que concorreu a presidente da casa e havia se comprometido inclusive em pautar, por exemplo, o projeto da anistia do 8 de janeiro para corrigir esses desmandos e devaneios aí do consórcio entre o STF e também o presidente da República. Então, tendo o melhor Marcel Van Hatten dos disponíveis, você acaba inexplicavelmente, aliás, pessoas da direita gaúcha aí do Brasil votando em Hugo Motta, que tem esse cartel aí, ou essa ficha corrida, essa folha corrida. Antigamente a gente falava assim na linguagem do rádio policial. A gente não entende, ou até entende, porque o Hugo Motta é aquele que vai fazer exatamente o que o sistema quer, né? Maragatos e Chimangos, PL e PT, por exemplo, se uniram em torno de Hugo Motta porque ele atendia justamente a todos os interesses, lados, como diria o Brizola. Então nós estamos vendo a verdadeira face de Hugo Motta, que coincidentemente, após um jantar na casa de Lula, né, após aí uma investigação policial numa emenda, mudou totalmente, por exemplo, o seu comportamento com relação à anistia.
Então é isso, agora não podem reclamar, foi a esmagadora maioria dos deputados que votou nesta figura, que tu em poucos segundos aí já descreveu e a gente vê de que nível é, e não tem o que fazer. Agora ele está tentando aí esbravejar contra o STF, que para variar não estão botando limites no STF, ele está deitando e rolando, mandou lá uma cartinha, uma nota, não aprova isso porque nós do STF dizemos que não pode votar. Então, os ministros da Suprema Corte deitando e rolando. Então a gente tem exatamente puro suco de Brasil, puro suco de Hugo Mota, da onde não se espera nada. É dali que não vem nada mesmo. Quer dizer agora que não é só a pessoa, não é só o parlamentar, é a família então, que não pode ter rabo preso com ninguém então. É o padrasto, é todo o pai, mundo, né? É a mãe, é a avó, é a mãe do badanha, é o tio, papai. Até o cachorro, se bobear, tá com raiva, não foi vacinado. Vai ser chantageado porque, puxa vida, aí fica na mão disso aí, né? Que é mais ou menos o que é colocado no Senado Nacional, né? Contra o STF, né? É a mesma discurso aí do pessoal, né? Que o próprio Bibo Nunes nos microfones dizendo, né? O STF tem o Senado na mão. Bom, aí as coisas não andam, né? Tu sabes que em termos de política, porque as pessoas nos perguntam, até esse final de semana alguém vem me perguntar, Thiago, mas o que é que pode ser feito para frear o STF? Eu digo, olha, porque muitas pessoas ainda se enamoram daquelas ideias do coturno, do cabo de soldado. Não é por aí. Né? A resposta no Brasil não passa pela falta de democracia. Existe dentro do sistema republicano brasileiro um sistema de freios e contrapesos. O que é o freio e o contrapeso? Os poderes são independentes, porém harmônicos. Quando há uma desarmonia, um poder serve de freio, né? E contrapeso ou de contraponto a outro. Então, é o Senado Federal, Luiz Cortez e amigos da Rádio Pampa, é o Senado Federal que vai atuar para barrar possíveis extrapolações ou um extrapolamento, uma extrapolação de competência do STF. Só que 2/3 do Senado tem processos abertos na Suprema Corte. Essa ideia do Montesquieu que você traz aí do equilíbrio e tal, assim, desde a sua início lá dos três poderes, mas não é o que acontece um bom tempo no Brasil já dos três poderes, tem um certo desequilíbrio evidente, né? Piorou, né, Luiz? Quando você tem um Senado de baixo nível, não só moral, mas intelectual, quando você tem um Senado que, repito, cerca de 2/3 dos parlamentares do Senado tem processos, investigações abertas, seja criminal, seja civil, na Suprema Corte, né? Por exemplo, esses tempos o Kassab, que é dono do PSD, Partido Social Democrata, é dono, né, Cacique? É dono. Sim. Ele se assanhou de dizer, não, os deputados aí do Kassab, do PSD, podem votar a favor da urgência da anistia. O que fez o Alexandre de Moraes em ato contínuo? Ressuscitou, requentou um processo de improbidade de 2009, de quando o Kassab era prefeito, ou 2007, de quando o Kassab era prefeito de São Paulo. Ele foi, se não me engano, visto Celso Pitta, ou eu tô indo muito longe? Não, é isso aí mesmo. Acho que era, o Celso Pitta morreu e o Kassab... Enfim, bom, tá. Aí o Alexandre de Moraes puxou lá de 20 anos atrás um processo que não estava no STF, estava numa outra instância, e a gente pode questionar o poder que esses caras têm na ponta da caneta. Ele invoca, puxa pra si na Suprema Corte um processo do Kassab, quer dizer, e aí já botou se isso não é uma intimidação, se isso não é um abuso de autoridade. Aliás, o deputado federal Marcel Van Hatten, que deve ir a candidato ao Senado, é o que a CNN Brasil trouxe essa semana, o deputado Marcel tem as assinaturas para a instalação de uma CPI do abuso de poder, de abuso de autoridade. Sim. Lá na Câmara, que não é instalada porque o senhor Hugo Mota come na mão dos ministros. Então, realmente há como você passar a limpo o Brasil. E, aliás, teremos 2 votos ano que vem para senadores. Senado importantíssimo. Ou senadoras, enfim. Então, passa pela urna
a limpeza moral e política que o Brasil preconiza. É, uma situação aí que parece que o Brasil fica meio que amordaçado, né, nessa questão. Outra polêmica de hoje, como vem desde a semana passada, a questão do INSS, né, Thiago? A questão do INSS, o Lupe declarou hoje, Carlos Lupe, já envolvido quando era ministro lá do Trabalho, lá no governo da Dilma, já teve denúncias contra ele, enfim. Só que agora ele diz que a responsabilização não é dele. Manchetes do dia de hoje, né? A responsabilização é dele. As datas, ele foi informado em 2023 já, essas datas. Só que ele diz que fez o que devia ter feito, né? Acionou e parece que a resposta lá dos seus dirigentes do INSS demoraram. E agora, quem sobrou agora aí, o último, né, a rolar a cabeça, foi o Alessandro Stefanuto. Será que será responsável? O próprio governo está falando. Isso pode de alguma forma impactar no governo agora do presidente Lula, de alguma forma? Ou ele merece mesmo a cabeça arrancada também para que as coisas voltem para o lugar? Ou não? Qual é o teu parecer sobre essa questão? Carlos Lupe, INSS. Não tenha dúvida de que impacta, mas antes de dizer o porquê que eu acho que impacta, tem muita coisa mal explicada nessa atuação do Lupe, porque quem denunciou foi uma ex-conselheira do órgão que coordena a Previdência Social, dizendo ela alegou e provou que já em janeiro ou fevereiro de 2023, quando recém assumira o Carlos Lupe, ela informou: olha, tem boi nessa linha, tem caroço nesse angu. E ele teria dado de ombros. Ela tentou depois, em junho, pautar na reunião desse conselhão que coordena. Tentou por 2 vezes e 2 vezes ela foi ignorada. Não sabemos ainda se pela burocracia brasileira, ou seja, não, deixa rolar, ou se por má intenção. Lembrando que o ministro Lupe, ele não é investigado nem citado nesse esquema. Mas demorou mais de ano e ele alega que tem que ter um fato, tem que ter uma materialidade para se processar, assim por diante. Então houve essa demora e apenas após ter sido denunciado ele dá uma entrevista para o jornal O Globo do Rio de Janeiro dizendo: sim, eu fiquei sabendo, haviam denúncias, mas havia todo um processo, todo um protocolo para ser tomado. Não sei, o Lupe é do PDT, um partido trabalhista, um partido ligado a sindicatos. O governo Michel Temer, em 2018, acaba com a obrigatoriedade do imposto sindical. Ato contínuo, essas empresas são criadas. 2022, os sindicatos, eles apoiam Lula na reeleição. E o Lupe é um indicado também do segmento dos sindicatos. Mas vamos deixar a polícia, eu sou só comentarista, não sou policial, vamos deixar a polícia fazer o seu trabalho. O Stefanuto, esse foi demitido. E por que eu acho, e para encerrar minha participação nessa noite, estimado Lu e ouvintes da 97.5, eu acho que afeta porque semana passada saiu mais uma pesquisa de intenção de votos da Paraná Pesquisas, e eu levei lá na TV Pampa, Canal 4, no Atualidades Pampa, e o Lula perde em segundo turno para todos, mas um dos microdados que são interessantes de se analisar para contrastar com essa questão do INSS, o Lula é o mais... Ele é o escolhido, a intenção de voto entre jovens e idosos. O Lula vence no recorte idosos. E a quem que esse escândalo do INSS atinge frontalmente, diretamente? Os idosos. E mais, o roubo foi feito em muitos estados onde há municípios muito pobres. Há municípios do Maranhão e do Piauí que mais de 60% dos aposentados foram atingidos por esses descontos. Então é um escândalo que afeta diretamente um naco, um segmento importante do eleitorado de Lula. E aí você me pergunta, Lui, por que o Lula não demitiu ainda o Carlos Lupe? Porque demitir Carlos Lupe, na versão de várias pessoas palacianas do entorno do presidente Lula, demitir Lupe do governo é demitir o PDT do governo. E quem é que voltou a pontuar nas pesquisas de intenção de voto? Ciro Gomes,
do PDT. Então, é um xadrez que vai ser jogado. Deixo-vos com essas reflexões, com essas opiniões. Fato é que sim, esse escândalo, essa roubalheira, não sabemos quem incentivou, quem deixou ainda, e tem 5 funcionários afastados. Mas sabemos que ela atinge o governo Lula, porque atinge um foco importante de votos do atual mandatário do Palácio do Planalto. Obrigado, boa noite, Deus abençoe, até amanhã. Isso, meu querido Tiago Albrecht aqui com a gente, Pampa News na Rádio Pampa. Rádio Pampa, Rádio das Notícias.